Felipe Cavalcante. A última pergunta, mestre. No caso de um dos cônjuges abandone o matrimônio, vai embora sem avisar, não foi dado como morto ou morta, o abandonado ou abandonada pode ser livre para casar novamente? Somente se morto um dos dois. Pastor, independente dos argumentos de um casal que queira se casar após terem sido traídos e se divorciaram, deixa eu ver, o Senhor não acolheria e abençoaria esse casal como marido e mulher? Presta atenção. Uma coisa é acolher pessoas, outra coisa é abençoar um erro. Então, Joyce, não vamos confundir, presta atenção. Eu acolho todo mundo, mas não quer dizer que eu tenho que concordar com o erro que eles estão cometendo. Eu entendo e tenho clareza que um segundo casamento ou um terceiro casamento é um erro. É um grave erro contra as Escrituras Sagradas, contra aquilo que Deus nos ensinou. Então eu não vou fazer esse matrimônio, eu não vou realizar esse matrimônio. Agora, não quer dizer que eu não vá acolher essas pessoas. Claro que eu vou acolher. São pessoas, são irmãos, são amados, são queridos, e eu vou acolhê-los. Eu só não vou realizar uma cerimônia e abençoar aquilo que Deus não abençoa. O que vai adiantar abençoar uma coisa que Deus não está abençoando? Mestre, coloca um módulo sobre divórcio, casamento na plataforma de Investidor do Reino? Vamos colocar. Ana Paula Martins Pinheiro de Almeida. O assunto é tão delicado que existem lideranças que simplesmente não abordam esse tipo de tema. 99% da liderança hoje é uma liderança que não tem coragem de abordar esse tipo de tema na igreja, até porque isso não rende frutos financeiros e não lota a igreja. Então é simples de entender porque não se aborda. Não tem muito o que se discutir sobre isso. Aqui. Vamos lá. Tá aqui, Fagno Nascimento Fagno. Mestre, pode fazer um casamento divorciado? O mestre pode fazer um casamento de um divorciado? Poder eu posso, mas não faria. Por conhecer as Escrituras e saber que é um erro. Amém? Robervânia Vieira está dizendo, top esse assunto. Mais alguma dúvida, gente? Vocês querem tirar mais alguma dúvida? Querem perguntar? Querem colocar o ponto de vista de vocês? Podem ficar à vontade. Tem um amigo nosso que foi casado e se separou. Casou novamente. O qual entendeu que casamento era só uma vez. Separou e voltou ao seu antigo relacionamento. Isso é sensato? Nem sempre. Nem sempre. Talvez no caso desses aí deu certo, né? Mas nem sempre dá certo. Quase nunca dá certo. E, aliás, isso que você está falando aí é muito raro de acontecer. Amém? Pastor, onde eu congrego tem um casal que estão amigados, é isso. Sem querer oficializar, eles podem ter cargo na igreja, eles podem fazer tudo na igreja. Só não podem ser os pastores da igreja. E a igreja tem pastor, o pastor deveria chegar até eles, sentá-los e ensiná-los. Mestre, o casamento bíblico e o civil ou religioso? Matias Lutero, mestre, o casamento bíblico e o civil religioso. O que tem? Eu não entendi, qual é a pergunta? Não só esse, mestre, mas muitos outros. Tem gente que até hoje não entende de dízimos. Também, é verdade, tem muita gente que não entende de dízimo também. Paz do Senhor, Samuel Siqueira. Paz, guerreiro. Olha aí, ó. Imperatriz do Maranhão ligado. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta sobre o tema, gente? Gosto muito de citar a sua frase. A perversão sexual provoca escassez de riqueza. Explica mais adultério, fornicação, prostituição. Outro dia nós podemos falar sobre isso.
Essa é uma mensagem muito, muito forte, muito linda que eu falo sobre Abraão. Mestre, deixa eu ver aqui, peraí. Mestre, o casamento para Deus vale o do civil? Claro. O casamento civil ele é realizado por autoridades levantadas por Deus. Todas as autoridades não foram levantadas por Deus? Então vale. A maioria das lideranças não abordam. Ana Paula Monteiro está dizendo, a maioria das lideranças não abordam porque tem um casamento frustrado, mantendo para não perder posição ministerial. Talvez. A paz, pastor. Alguém se separou e divorciou. Tem a chamada pastoral. Poderá ser ordenado a pastor se decidir ficar sozinho para sempre. Se for para um segundo matrimônio, não. Casamento não ignorância não existe, então? Ô Roque Júnior, não entendi o que você disse. Casamento não ignorância não existe, não? Não entendi o que você disse. Se puder reescrever essa frase, sua pergunta. Henrique Araújo, fiz uma pergunta aí. Qual, Henrique? Manda de novo que eu não vi. Às vezes passa rápido aqui, a gente não vê. Se somente o vínculo é rompido na morte de um dos cônjuges, podemos considerar o termo dureza de coração como um desejo de matar o cônjuge? Não, não podemos. A dureza de coração realmente significa, contextualizando, fala da dificuldade que eles tinham de aprender a verdade. Eles preferiam a lei do que os princípios de Deus. Jesus os transporta de volta ao princípio, eles buscam pela lei. A paz, pastor. Uma pessoa solteira que se casa com um divorciado está em pecado? Está em adultério. Mestre, Dr. Alderi tem uma literatura muito boa que aborda o assunto. Graça e paz. Amém. Amém. Parabéns a você, Douglas Michael Rodrigues. É isso? Parabéns, Douglas. Obrigado pela indicação aí do livro do Dr. Alderi. Eu não sei qual é a obra dele que fala sobre esse assunto. O casamento na ignorância não existe? Claro, casamento é casamento, não tem casamento que não existe. Casamento é casamento. Se jurou, fez voto, é casamento, com ignorância ou sem ignorância. Só o casamento religioso é válido para Deus? Só o casamento religioso é válido para Deus. Porém, nós hoje temos leis que determinam que nós devemos estar casados. Se você não tiver casado, mas morar juntos, a lei vai valer do mesmo jeito que se estivesse casado. Que há uma união estável, né? Se entende isso. Entre o repúdio de Douglas Michael Rodrigues. Entre o repúdio e o divórcio, mestre. Que bom, obrigado, Douglas. Então, quem quiser ler a obra do Dr. Alderi, o Douglas está aí. Apóstolo Jesus Alves. Deus abençoe, seja bem-vindo aqui na nossa live da madrugada. Gente, assunto tão difícil da gente falar na madrugada, vocês vão ficar tudo quieto aí, calado, ninguém vai falar nada, ninguém vai perguntar nada. Faça umas perguntas top aí, gente. Houve um adultério, porém não houve confissão. Como ensinar? Vai depender muito, Ana Paula, de cada igreja, de cada pastor, de habilidade de cada pastor para lidar com isso. Eu recomendo que a pessoa que adulterou e não confessou ainda para o seu cônjuge o pecado, mas quer fazer isso, eu recomendo que faça isso com um auxílio pastoral. Que procure o pastor, que procure seus pastores, que procure conselhos e que procure o auxílio pastoral para que isso possa acontecer. A mulher se converte, o marido não quer casar com ela por não ser convertido. Ela pode ceiar e batizar? Pode. Se o marido não é convertido, a mulher converteu e ela quer batizar, quer ceiar e ele não quer converter, ela pode converter, ela pode ceiar, ela pode batizar. Sem nenhum problema. Se um casal não casou no civil, eles estão em fornicação?
Se eles não casarem no civil, se eles estão em fornicação. Se eles não casarem no civil, geralmente eles não podem casar no religioso, né? Porque antigamente isso acontecia. Hoje em dia não se permite mais o casamento religioso e o casamento civil. Mas se eles se casarem no religioso, não há fornicação. Pastora Silmara Nóbrega. Se uma pessoa casou sem estar em Cristo, sendo menor, divorciou, conheceu a Cristo e se casou novamente, está em adultério? Não precisa colocar assim, dessa maneira toda, porque você já coloca de uma maneira que a gente tenha sentimento de dó pelas pessoas. Entendeu? Olha, já que isso aqui não é uma pergunta, isso é uma defesa. Casou, tadinha, mas ela não estava em Cristo. Casou, coitada, mas era menor. Divorciou, e aí conheceu a Cristo, coitada. Não conhecia. Aí, não, presta atenção. Casamento é um só, independente se você é cristão ou não é cristão, é casamento. E se você casar, separar e casar de novo, você está em adultério. Graças e paz, meu amigo, esclareça isso, por favor. Um pastor divorciado tem autonomia de pastorear? Em algumas igrejas, sim. Em outras, não. Vai depender dos ministérios. Biblicamente, eu entendo que não. Pastor Eduardo, no original Malaquias 2,16 não aparece a palavra divórcio, aparece repúdio. Repúdio. A pessoa casou e foi traída várias vezes, se separou. Ela pode casar de novo? Não. O fato dela ser traída não dá direito a casar de novo. Se traiu, tem que perdoar. O máximo que ela pode é não querer estar com aquela pessoa mais e decidir ficar sozinha, tá bom? Mas casamento é um só. Gente, quando é que nós nesse país chamado Brasil vamos entender que casamento é um só? Não tem dois, nem três, nem quatro. É um só. Se tiver dois, ou três, ou quatro casamentos, está errado. Não está dentro daquilo que Deus gostaria que fosse. Amém? Pode acontecer, Deus vai perdoar, isso é tudo secundário. Nós estamos falando se é possível ter um segundo casamento. Não, não é possível. Casamento é um só. É uma tese difícil de defender, porque é o que está escrito na Bíblia, mas a gente não aceita, as pessoas não aceitam, principalmente quem já errou. Vai pregar isso para um bando de adolescente que não casou, entendeu? E não vai mudar nada para eles. Amém. Então o casamento é um só. A única coisa que vai mudar é que eles vão pensar 1000 vezes antes de fazer a escolha na hora de casar. Entendeu? Agora, quem já casou, descasou, casou de novo, já não pode nem ser imparcial nisso, porque você já vai com uma tendência a defender seu erro ou o que você acha que é certo. Mestre, se eu quero me casar com uma jovem, eu me converti, ela não. Você não deveria casar, Matias, porque a Bíblia proíbe o julgo desigual. O conselho que eu te dou é que não se case com uma pessoa que não tem a mesma fé que você. Mas essa semana deu um conselho. Um cantor gospel muito famoso, conhecido para não separar. Divórcio. Este estudo da aula passada me ajudou a aconselhar. Glória a Deus por sua vida. Amém, Fagner. Casamento é um só, perfeito, não importa o que aconteça. Exatamente, Ana Paula. Casamento é um só. Nós, brasileiros, temos que entender que casamento é um só, não tem dois. É um. Pior que é difícil mesmo. Ó. Vinícius Mendes está dizendo aqui, ó. Pior que é difícil mesmo. Né? Na igreja onde congreguei, vi muitos casais se separando, muitos. Nunca vi esse último dia tanta gente se divorciando. É claro que a gente fica com essa pregação de que pode. A paz, pastor, se uma pessoa está casada com uma pessoa que não é evangélica, ele traiu várias vezes. Largou a esposa, vai ficar com outra. Essa mulher pode se casar novamente? Não. Ela tem que ficar sozinha enquanto viver o marido. Romanos capítulo 7.
Será que os jovens de hoje são bem aconselhados para o casamento? Não são, pastor Maurício. Seguramente não são. Ninguém ensina sobre isso para os nossos adolescentes, ninguém ensina sobre isso para os nossos jovens, porque para você ensinar sobre isso, primeiro ponto, você não pode estar sofrendo problema. Um pastor que está no segundo casamento vai ensinar isso como? Então já vai dar um trem que não vai dar certo. O pastor que está num casamento só, mas vai ensinar sobre isso, sabe que esse ensino não é popular. E que isso pode ofender os pais, pode ofender os tios, pode ofender os avós, pode ofender um monte de gente, entendeu? Mas a Bíblia é assim, infelizmente a Bíblia não consegue agradar todo mundo. Mestre, tem uns que têm filho com os 4 casamentos, como fica? Fica ficando. Filhos com 4 casamentos. Tá aí. Já disse tudo. Pastor, uma amiga minha separou porque praticava atos sexuais ilícitos com o marido. Então, sei lá o que é atos sexuais ilícitos com o marido. Seus pastores, após ela confessar, orientou se separar, pois o marido não aceitava mudar a forma de fazerem sexo. Ela está condenada a viver sozinha? Ela está condenada a viver sozinha até a vinda de Cristo ou até que ela morra, Joyce? A Joyce está passando mal ali com o ensino. Ela está querendo arrumar um jeito de ter uma forma de dar certo. Joyce, presta atenção. Você não pode adequar a Bíblia à vida das pessoas. Você tem que adequar a vida das pessoas à Bíblia. Porque um dos maiores erros do mundo é você dizer assim: eu prego aquilo que eu vivo. Mentira. Se você pregar o que você vive, não vai sobrar ninguém dentro da igreja. Nós pregamos o que a Bíblia diz e que eu, você e todos nós devemos viver. Ninguém prega o que vive, porque se pregar o que vive, meu irmão, não sobra nenhum na igreja. Parabéns, mestre, perfeito. O ensinamento, pois a Bíblia não adapta ao caso ou caso a caso. Somos nós que devemos nos adequar à Bíblia. É isso aí, Rodrigo Pena. Pastor, tenho que dar um conselho sobre casamento aqui na minha igreja. Um casal estava aqui e foi tentado várias vezes a reconciliar, mas a esposa, de modo nenhum, quer o marido. Já declarou estar se juntando com outro. Como fica o esposo? Sozinho, até Jesus voltar, ou até que ele morra. Alain Piquet. Shalom, mestre, até hoje não nos ensinaram sobre isso. Agora, para absorvermos isso hoje é muito difícil, pois muitos estão no segundo casamento ou mais. É verdade, viu, Alain? Isso é uma verdade. Mas nós temos que entender que... Eu entendo que pode haver gente no segundo casamento que Deus abençoou, que está abençoada, que vai viver feliz, tá? Mas são exceções. E eu creio que tem exceções. Mas quando eu vou ensinar, eu preciso ensinar a regra, eu não posso ensinar a exceção. Bastamos seguir o que o mestre falou, nos ensinou, na oração do Pai Nosso, perdoar os que nos ofendem. Caso perdoe, mas não queiram mais manter o casamento, é válido. Temos que entender que biblicamente não é permitido ter um segundo casamento. Felipe Cavalcante, é isso aí. Entendeu tudo. Ana, 70 vezes 7 não exclui traição no matrimônio. Exatamente, Ana. Se trair 70 vezes 7 vezes por dia, tem que perdoar. Casamento é só um. Veja essa diferença. Talvez seja um problema isso, né? Em casamentos tem acompanhamentos e separação aos futuros e preparação aos futuros casados. É isso aí, pastor Maurício. No Antigo Testamento, os pais escolhiam o casamento para os filhos e davam certo. Hoje as pessoas escolhem muito e não dão certo. Acho que essas pessoas precisam voltar ao princípio da palavra. Não é que... Presta atenção. Lá também não dava certo. Lá também tinha um monte de conflito. Lá também tinha um monte de dor. Também tinha um monte de dificuldade. Também tinha um monte de luta. Também tinha um monte de prova, entendeu? Só que as pessoas tinham mais temor e decidiam obedecer à palavra. Então, obedecer a palavra é uma decisão que você vai ter que tomar. Se você quiser, você vai ter que tomar.
Entendeu? Deixa eu ver se fica mais luz aqui. Então você vai ter que tomar a decisão de obedecer. Amém? Amém? Sou grato a Deus por seus ensinos. Joyce, sou grato a Deus. Aprendi muito aqui. Peço que ore para o meu noivo não aceite, para que o meu noivo aceite esse ensinamento também. Pois ele é um pastor e não quero que seu chamado, não quero que deixe seu chamado por minha causa. Joyce, o que vocês vão decidir ou fazer é um problema exclusivamente de vocês e uma decisão de vocês. Eu não posso participar, eu só posso ensinar a Bíblia. Eu não posso decidir por vocês, nem posso ser culpado pela decisão de vocês. Eu não posso me sentir nem triste e nem feliz pela decisão de vocês. É uma decisão de vocês, compete a vocês. Se vocês querem entender a palavra e obedecê-la, amém. Se vocês querem entender a palavra e não obedecê-la, amém também. Eu não mando em vocês. Eu não posso decidir por vocês e não posso forçá-los a nada. Entendeu? Bíblia é Bíblia. Quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, não entendeu. Ó, pastora Márcia Bertoldo. Pastora Márcia Bertoldo, a esposa do meu amigo apóstolo Oswaldo. Vamos lá. Nós, na Farol Church Curitiba, aprendemos essa palavra com o Senhor há mais de 6 anos e temos ensinado, pois conhecemos a verdade e ela nos libertou. Ô, pastora, que bênção, parabéns, obrigado. Ana Paula Monteiro, pastor, sempre repudiei o divórcio. Agora passei por isto. É horrível, não desejo para ninguém. Nem eu, Ana Paula, nem eu. Imagino que você deve estar passando. Mas a verdade é essa, né? Você vai ter que passar por isso e não vai poder se casar de novo. Olha bem. Tem Ana Flávia Castro. Tem um ministério com meninas solteiras com mais de 40 mil meninas na página da internet. Um dia preguei sobre aprender a esperar no Senhor, para não escolher errado. Arrumei uma confusão, fui caluniada na internet por uma pastora que a filha tinha acabado de se divorciar 3 meses depois do casamento. Ela me acusou de ter preconceito religioso. Isso não é preconceito religioso, isso é ler Bíblia, né? Não é preconceito nenhum. O fato de eu não aceitar a sua opinião como sendo também a minha, não é preconceito, é ter direito de opinar também. Eu não concordo. E eu não concordo não é porque eu tenho preconceito, é porque eu tenho um conceito formado. Eu sei ler, aprendi a ler, li a Bíblia e entendi que não é assim. Claramente vi que não é assim. Então acredito eu que não é assim. E porque acredito que não é assim, discordo. Não tem preconceito nenhum. Mestre, ora por meu pai. Parou os rins, está crítico. Deus está no controle. Vou ter que sair. Fagner, Deus abençoe seu pai. Nós oramos por ele, que a cura chegue. Que Deus possa ativar esses rins em nome de Jesus. Do seu Francisco Lemos, Deus abençoe. E Deus traga cura sobre seu pai, em nome de Jesus. Matias Lutero, meu pastor fez um noivado de um presbítero que estava casado ainda. É esquisito isso aí, eu não faço não. Eu não faço não. Eu sinto temor ao receber este ensinamento. E sei que o Senhor não está interferindo, nem pode na minha decisão. Porém, estou saindo dessa live com mais clareza. Isso aí, Joyce. E ainda vamos estudar mais, porque eu vou voltar mais cedo, em outro momento, para ensinar um pouco mais sobre isso, sobre não fazer, essa aqui é a segunda live sobre casamento, nós vamos fazer uma terceira live para a gente falar sobre qual foi a posição dos discípulos de Jesus, a reação deles, quando eles entenderam que o casamento era um só. Mestre, qual é a dica? Qual é a dica que você daria para essa nova geração que está pensando em casar? Que deve pensar 1000 vezes antes de casar. E que casamento é uma decisão que tem que ser tomada e levada a sério. Uma vez casado, vai ter que permanecer casado para sempre.
até que a morte os separe, como nós juramos nos votos que fazemos. O problema é que o conceito formado, mestre, é duro, por isso somos criticados. É verdade, Ana Paula. Pastor, o que dizem de uma mulher espancada pelo marido? Já falamos sobre isso. Separação dos corpos não é o pecado é o novo matrimônio. Se ela é espancada pelo marido e não quer ser mais espancada, ela pode se separar dele, só não pode contrair novas núpcias. Ou será que se ela contrair novas núpcias, ela pode ser espancada, e se ela ficar só sozinha, ela não vai ser mais espancada? Ela vai continuar sendo espancada? Não, não é assim. Por isso o apóstolo Paulo aconselhou a não se casar, por ter entendido a doutrina. Isso aí, Tiago Ismael. É bem por aí. Quando eu tenho muitos amigos que estão no segundo casamento, e convivo com eles normalmente, entendeu? Só que quando eu vou ensinar, eu preciso ensinar o que está na Bíblia, não o que eles vivem. Moro em São Vicente. E aqui muitos pastores estão acessando o divórcio. E até muitos pastores estão largando sua esposa para se casar com uma mulher que tem condições financeiras. Isso é muito triste no meio evangélico. Tatiana Domingues, é verdade, Tatiana, isso é muito difícil. Pessoal, eu creio que por hoje é só, amém? Ó, beijão a todos. Vamos voltar depois com outra live sobre esse assunto, amém? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus. Vou deixar a live salva aí, você pode reassisti-la. Se você chegou na metade depois e você não viu o que você tinha que ter visto, pode ver de novo aí, tá bom? Obrigado, Deus abençoe a todos.